Amém, irmãos. Aquela via dolorosa do Senhor Jesus, mas que é a nossa salvação e a vitória dele mesmo. Que Deus nos abençoe neste dia de Páscoa, esse dia em que nós lembramos da morte, do sofrimento, da salvação. Para nós cristãos, e essa sempre foi uma ênfase protestante, a morte de Cristo não é tristeza, a morte de Cristo para nós é vitória, a morte de Cristo é triunfo, a morte de Cristo para nós é a segurança da nossa salvação. É claro que há muita crueldade, há muita violência, traição, há um sentimento de dor diante do sofrimento do nosso Salvador, mas acima de tudo nós devemos nos alegrar diante da grandeza, da magnitude do amor de Deus. Esse dia, portanto, não é para ficarmos com dó do nosso Salvador, porque ele entregou a sua vida voluntariamente. Ele disse: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Pelo contrário, Jesus Cristo saiu ali vencendo e para vencer, triunfando glorioso. E o seu sacrifício demonstra o quanto ele nos ama. Ele nos ama mais do que nós conseguimos imaginar. Nós vamos orar a Deus confessando os nossos pecados e agradecendo pelo sofrimento do nosso Senhor. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, porque ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar naquela cruz maldita, debaixo da maldição, debaixo da ira, da condenação. O Supremo Salvador, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, padeceu como um cordeiro imolado. Senhor, grande é o teu amor, grande é a tua misericórdia, grande é a tua fidelidade. Nós te agradecemos pela nossa salvação e confessamos a ti os nossos pecados, pedindo que o Senhor nos perdoe, nos limpe, nos purifique, nos lave, endireite o nosso caminho, os nossos passos. E que agora, Senhor, nesse momento de reflexão, de adoração, que o teu nome seja exaltado e honrado. Abençoa cada ouvinte, cada irmão, amigo que está participando conosco. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a primeira palavra do nosso Salvador, é muito comum neste dia termos aquele culto das 7 palavras. E quando falamos de palavra, não se refere exatamente uma palavra, mas a declaração do Senhor Jesus como um todo, uma frase, né? Nós temos então, naquele momento na cruz, 7 declarações do Senhor Jesus. 7, que a Bíblia registra. E nós vamos ver uma por uma. O presbitério também elaborou vídeos com mensagens de cada pastor, cada um representando uma igreja, porque o presbitério tem 7 igrejas. E a primeira palavra que nós devemos meditar aqui agora está em Lucas, capítulo 23. Eu peço que você abra, por favor, em Lucas, capítulo 23. Versículo 34. Lucas 23, 34. Jesus já estava aqui no Calvário, crucificado no meio de 2 malfeitores. Isso costumava enfatizar a vergonha daquele que estava no meio.
a atenção de quem está no meio é maior, né? Um está de um lado, outro do outro, e outro ali exatamente no meio. Jesus então estava no meio, como se fosse o pior dos três, sofrendo uma vergonha muito grande, sofrendo ali na sua carne muita dor fisicamente falando, mas acima disso, uma dor interna, uma dor espiritual esmagadora. Mesmo assim, olha como isso é incrível, mesmo assim, mesmo nesta condição, mesmo num momento de dor como este, ele suplicou a súplica do intercessor. Veja, contudo, apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, numa situação como aquela, o Senhor Jesus ainda pedir que o Pai perdoe aquelas pessoas, mas os seus algozes ali, as pessoas que estão blasfemando contra Ele, é um amor muito grande. Mesmo na dor, ele disse: Pai. Nas outras palavras, ele também diz isso: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não tinham aqui consciência plena do que eles estavam fazendo. Eles eram responsáveis pelo que estavam fazendo. Eles eram culpados por aquilo que eles estavam fazendo, mas eles não tinham a compreensão total daquele ato. Quem realmente estava ali sendo crucificado? Quem era aquele homem? E todos que pecam se enquadram exatamente nisto. Não sabem o que fazem. E aquele que estava ao lado do Senhor Jesus foi salvo? E o centurião disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Depois de tantos sinais, muitos saíram. Voltou. Tinha caído um pouco a conexão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, ali em Atos 7, fez exatamente a mesma coisa. Sendo apedrejado, sendo ali afrontado, odiado, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Nós aprendemos aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos da justiça do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos perdoe de uma forma completa, final e segura. Você se vê perdoado por Deus? Não se perdoar, porque quem sou eu para me perdoar, sendo que eu mesmo cometi a transgressão? Não, Deus me perdoa. Eu não tenho que me perdoar, eu tenho que acolher, aceitar e receber o perdão de Deus na minha vida. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você já foi perdoado por Deus? Você se vê perdoado por Deus? Você recebeu realmente o perdão do Senhor? Creia nisto. Não se condene se os seus pecados já foram condenados na cruz. Isso seria um desperdício de tempo, de energia, de pensamento, a pessoa se consumir ainda pelos seus pecados, sendo que os seus pecados já foram perdoados. Segundo, os que são perdoados são chamados a perdoar. Estevão imitou o Senhor Jesus
E mesmo no apedrejamento, mesmo na morte, mesmo diante do ódio daquelas pessoas contra ele, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quem você precisa perdoar? Quem nos maltratou e eu ainda não cheguei para essa pessoa? Eu não me aproximei, eu excluí, eu matei no meu coração. Quem? Será que eu tenho perdoado? Na oração do Pai Nosso nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós somos chamados a perdoar, receber o perdão de Deus e, tendo experiência desse perdão maravilhoso, nós também vamos perdoar as outras pessoas. Que este dia seja um dia de perdão. Que este dia nós possamos nos reconciliar com Deus, se é que estamos distantes dele ou afastados dele, se é que ainda não entregamos a vida para o nosso Senhor. E que este dia seja um dia de perdão também. Que o amor de Deus por nós seja prático. Que o amor de Deus por nós se reflita no nosso amor pelo próximo. Nós vamos pedir então perdão a Deus. Se nós pecamos neste sentido, se nós pecamos naquele sentido, nós vamos pedir perdão ao Senhor. Abra, por favor, o inário no hino 71. Se você não tem o inário, pode ouvir e ficar em espírito de oração. Hino 71. Sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos, Deus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em ter, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Que Deus perdoe o nosso pobre coração. Irmãos, a segunda declaração da cruz está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O homem ali ao lado do Senhor Jesus, observando tudo, ele pediu para o Senhor Jesus: olha só, Jesus, lembra-te de mim quando vieres
no teu reino. Jesus diz: não, hoje estarás comigo no paraíso. O homem estava ali, meus irmãos, crucificado. Era um malfeitor. O consolo que ele poderia receber foi exatamente o que ele recebeu. Com segurança, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. A súplica do nosso intercessor, nós temos aqui a salvação do amigo. Sabe por que amigo? Porque Jesus diz: amigo. O céu é acima de tudo o céu, porque nós temos lá esta comunhão, irmãos. Estarás comigo. Quando Paulo fala sobre partir desta vida, ele fala nesses termos: tenho desejo de partir e estar com Cristo. E aqui também nós lemos: estarás comigo. Meu irmão, não tenha medo da morte. Certamente a morte é algo lamentável, triste, penoso, é um acidente na criação. Mas o fruto, o que pode ser visto além da morte, é glorioso. Estarás comigo. E olha o nome do lugar: paraíso. Não é paraíso simplesmente bonitas, por causa do verde do lugar, ou seja lá o que for. É paraíso acima de tudo, porque o nosso Salvador está ali. Veja a primeira palavra da cruz, primeira declaração: Pai, perdoa-lhes. E aqui está um homem perdoado. E observe que o Salvador traz esta palavra de consolo para alguém que estava morrendo. Nós temos esta missão também de consolar, de encorajar, de levar ânimo para as pessoas que estão sofrendo. Quantos estão sendo consolados através da nossa vida? Quantos de nós temos a perspectiva da eternidade enquanto padecemos aqui neste mundo? Aquele homem teve pouco tempo de vida com o Salvador, com uma pessoa regenerada. Mas foi suficiente diante do Cristo crucificado. Imagine isso. Ele fez essa confissão: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Portanto, tenha a segurança da salvação. Tenha a certeza de ir para o céu. No Salmo 73, Asaf diz o seguinte: tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Que a salvação que Deus operou seja um meio de nos acalmarmos neste contexto que nós estamos vivendo. Nós temos Cristo no nosso coração, nós estamos em Cristo Jesus e depois desta vida nós estaremos com Ele no paraíso. Isso para nós é esperança, isso para nós é alegria, isso para nós é vida. A salvação do amigo. Quantas pessoas precisam ser evangelizadas por nós? Quantas pessoas precisam ouvir sobre o céu, sobre o paraíso, sobre a pessoa de Jesus? Abra os seus lábios. Não seja negligente, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, fale sobre o amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus coloque esta palavra dentro do nosso coração, porque o que Ele disse para
aquele homem crucificado, o Senhor também nos diz no nosso último dia de vida. Sabe Deus quando é? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já pensou isso? Você estar com Ele no paraíso? Tudo neste mundo fica tão insignificante diante disso, não é? É tão mais precioso estar com Ele no paraíso do que qualquer lugar ou qualquer coisa deste mundo. Que Deus conforte o nosso coração com esta palavra de salvação. Nós vamos orar. Deus, obrigado por tão grandiosa e gloriosa salvação. Obrigado pela esperança da vida eterna. Seja louvado o teu nome, ó Pai, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança é a glória celestial, o teu tabernáculo descendo sobre os homens, novos céus e nova terra, naquele lugar em que nós seremos ali, Senhor, revestidos de glória, ao contemplarmos a glória do teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, que esta mensagem de segurança, de salvação, que esta mensagem consoladora que nós estaremos contigo naquele lugar, no paraíso, realmente prevaleça sobre qualquer coisa deste mundo, que os nossos olhos sejam postos na eternidade, Senhor. E obrigado pelo grande e triunfante amor do Senhor Jesus Cristo, que levou o consolo para aquele homem, o consolo da salvação, o consolo da glória, o consolo da tua presença. Que o Senhor também console os nossos corações, console as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a terceira declaração, vai acompanhando aí, por favor, em João capítulo 19. Versos 26 e 27. O 25 diz que algumas mulheres estavam ali junto à cruz. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nós temos aqui, primeira declaração, a súplica do nosso intercessor, a salvação do amigo e agora o socorro do filho. Tudo em S para memorizar melhor. Meus irmãos, quando nós estamos sofrendo, e certamente num grau infinitamente menor do que este do Salvador, a nossa tendência carnal é fazer o quê? Pensar somente nos nossos problemas. E repetir, deixamos de cuidar dos outros, porque nós estamos sofrendo alguma coisa. Agora, observem o que Jesus está fazendo ali, crucificado. O seu corpo ali, totalmente ensanguentado. O seu rosto desfigurado, como diz Isaías 53. Ele ofegante, porque aquela posição da cruz deixava a pessoa muito ofegante, pesada, tinha que punchar o ar e isso causava muita dor também. Enfim, os pregos também nem se falam. Ele estava sofrendo demais ali na cruz. E o peso da ira de Deus estava sobre ele. Era uma angústia de alma, angústia de coração que superava a dor física até. Tantas pessoas que sofrem algum tormento interno, digamos assim, elas dizem muitas vezes:
pastor, eu queria sofrer alguma coisa no meu corpo, e não na minha cabeça, elas falam. Tanto que alguns se cortam para tirar essa dor psicológica e colocar em algo do corpo, e assim dar um certo descanso para a mente. Isso é um absurdo, certamente, mas eu estou falando da questão da dor psicológica, da dor interna, muitas vezes superar até a dor externa. E aqui no caso de Cristo, ainda mais, porque a sua dor física era extrema. Depois da coroa, depois dos chicotes, depois de carregar a cruz, aquela cruz raspar ali nas suas costas, ele ali crucificado, a ira de Deus sobre ele, o Pai, moendo o seu Filho para a nossa salvação. Mesmo assim, ele está evangelizando aquele homem ao lado dele. Mesmo assim, Maria, sua mãe. Os discípulos que tinham abandonado Jesus, pelo menos João agora volta. Estava ali o discípulo amado, que é João. Só quem é mãe sabe, pode imaginar, em alguma medida, a dor de Maria vendo seu filho ali suspenso naquela cruz. Nós pais, né, pai e mãe, sofremos muito quando nossos filhos estão doentes. Imagina Maria olhando para Jesus ali naquela situação. O Salvador teve compaixão daquele homem crucificado ali ao lado dele. E o Salvador teve compaixão da sua mãe, que chorava. E pediu para João cuidar dela. É incrível que até naquele momento Jesus está cuidando das pessoas. Nós, por qualquer dorzinha de cabeça, já não queremos falar, já não queremos sair, às vezes. E veja como Cristo traz unidade na igreja, no corpo de Cristo, e nos faz família verdadeira, real, não poética. Mulher, eis aí teu filho. Disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Páscoa, ou seja, a mensagem da cruz, é uma mensagem de união. Paulo diz que uma mulher de Roma tem sido mãe para ele. Paulo chama Timóteo de filho. Há esta intimidade no corpo de Cristo. E veja como o Salvador está preocupado. Mulher, eis aí teu filho. Disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quantas pessoas têm colocado na nossa vida para nós cuidarmos, para nós sermos um instrumento destas pessoas? Quantos encontram-se num estado de desamparo? Aqui provavelmente José já era falecido e Maria então precisava de alguma assistência. Mas ela tinha outros filhos. Nós vemos então que Jesus ele quer um relacionamento ainda mais forte, que é o relacionamento do corpo de Cristo Jesus. Nós somos irmãos. Os outros, nós temos que assistir uns aos outros. E veja, o amor do Senhor Jesus, cuidando das pessoas, mesmo os. Que Deus nos ajude a ver os necessitados. Que Deus nos ajude a socorrer as pessoas que realmente precisam de nós. O amor de Cristo morrendo ali, crucificado. O amor de Cristo evangelizando aquele homem que está ao lado dele. O amor de Cristo
perdoando, pedindo o perdão, melhor dizendo, pedindo o perdão para aqueles que estavam ali à sua frente, zombando dele, machucando. O amor de Cristo olhando para sua mãe e dizendo: mulher, eis aí teu filho. E dizendo para o discípulo amado João: eis aí tua mãe. Jesus unindo as pessoas, trazendo comunhão, não divisão, irmãos, comunhão. Quer odiar alguma coisa? Odeie o pecado, mas não as pessoas. Que muitas vezes estão ao seu lado. Quer fazer guerra contra alguma coisa? Faça guerra pela verdade. Vamos amar. Vamos imitar o Senhor Jesus e viver uma vida de sacrifício em favor das outras pessoas, em favor do próximo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, muitas vezes egoísta, centralizada em nós mesmos, que nós possamos olhar as necessidades dos outros ao nosso redor. Que grande amor do Senhor Jesus. E é este amor que nós vamos cantar agora. 6-0. Amor que vence. Eu vou colocar aqui e nós vamos acompanhar cantando. Meus irmãos, observem a expressão. Amor que tudo me perdoas. Amor que até mesmo abençoas um réu, de quem tu te afeiçoas. Vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Deus conquistou o nosso coração.
Nós que éramos culpados, mesmo assim recebemos este amor, um réu de quem tu te afeiçoas. Louvado seja o nosso Senhor. A quarta palavra da cruz, Marcos capítulo 15, verso 34. Marcos 15, verso 34. À hora nona, clamou Jesus em alta voz. Eloi, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus diz aqui por quê, ele não está pedindo uma explicação, ele não está confuso. A ideia aqui é de expressão. A ideia aqui é de clamor. Ele cita o Salmo messiânico, o Salmo de Davi, Salmo 22. E ele fala exatamente como está escrito lá no Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso dos nossos pecados. Segundo aos Coríntios 5, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez, então, maldição por nós. Ele sofreu a ira total e não parcial de Deus. Paulo diz isso aos Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Portanto, a comunhão com o Pai foi quebrada ali. Neste sentido, ele foi desamparado. Ele não tinha mais ali a experiência da doçura, da graça do Pai, do amor do Pai, da comunhão com o Pai. O que ele experimentava agora era o castigo. Nós caindo ali sobre ele. Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que me desamparaste? É um brado, é um clamor, é uma expressão de angústia. Deus parece confuso, mas é porque ele estava aflito, e ele solta então essa expressão para o Pai, demonstrando ali para nós, demonstrando ali para as pessoas o peso que estava sobre ele, a solidão do amaldiçoado. O Pai não teve prazer em fazer isso, é óbvio que não. Quando a Bíblia diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, não está falando que o ato em si da cruz agradou o Pai. Quer dizer, como se ele estivesse feliz de executar aquilo. Não, ao Senhor agradou moê-lo para que ele salvasse aqueles que creem no seu nome. Foi então pesado para o coração do Pai. Ele quis fazer isso para a nossa salvação. Mas veja que mesmo tendo o sentimento de desamparo, de angústia e de dor, ele diz: Deus meu. Jesus, como Deus homem que era, se dirigia ao Pai como Deus. Deus meu. Deus meu. Nós às vezes achamos que Deus desamparou.
mas nós pensamos isso por causa da nossa fraqueza. Deus não desampara ninguém. Deus não abandona. Deus não esquece do seu povo. Ele diz lá em Isaías que ele jamais se esquecerá de nós. Mas aqui a experiência do Filho, Jesus Cristo, realmente é uma experiência de desamparo. Ele está sentindo ali não o favor do Pai, mas a ira do Pai. E sabe por que que ele foi desamparado? Sabe por que que ele foi esmagado e moído, como diz Isaías? Para que nós não fôssemos. Para que nós fôssemos acolhidos por Deus. Para que Deus nos salvasse. Para que Deus transformasse a nossa vida. Ele sofreu tudo isso por nós. Ele sofreu a nossa condenação. Por isso, amado irmão, não se sinta desamparado. Não se sinta sozinho. Não diga, eu não tenho ninguém. Cristo sim foi desamparado na cruz para que nós nunca sejamos desamparados por Deus. Pelo contrário, para que Deus nos acolha, para que Deus nos receba em sua presença. Deus meu, por que me desamparaste? Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Jesus ficou sozinho ali, castigado, moído, para que nós tenhamos uma comunhão perene, segura e plena com Deus. Louvado seja o seu nome. Nós vamos orar agora pelas famílias para que nós não venhamos a sentir assim esse desamparo, porque Deus está conosco. O Filho de Deus, nós temos que ter a certeza da segurança e da presença de Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. E o Senhor, de fato, lançou sobre teu Filho Jesus ali na cruz a condenação, a culpa, a maldição. E ele ficou ali totalmente desamparado. Senhor, grande é o teu amor, nós não merecemos nada disso. Mas agora, Senhor, aumenta a nossa convicção de que o Senhor não nos desampara. Porque Cristo já sofreu em nosso lugar. O Senhor não nos castiga no sentido de pagar pena, porque Ele já foi castigado. O Senhor nos disciplina, sim, mas para aproveitamento. Dá-nos certeza, Senhor, da Tua presença. Aumenta a nossa comunhão contigo, a nossa intimidade com o Senhor. E tem misericórdia, Senhor, das famílias, tem misericórdia dos idosos, que podem ter um sentimento de solidão, de estarem sozinhos. Que o Senhor esteja com cada um, Pai. Que o Senhor os visite com a Tua graça, com a Tua presença espiritual no coração de cada um, na vida de cada um. E abençoe as nossas famílias, Senhor. Que nós possamos crescer ao enfrentarmos tudo isso que temos enfrentado e ouvido, que nós possamos crescer na Tua presença, na Tua palavra, como crentes fiéis, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos à quinta palavra, está em João, capítulo 19. João, capítulo 19, o versículo 28.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu quis trazer aqui a quinta palavra da cruz e a sexta simultaneamente, porque do contexto ali. O evangelista Marcos diz que da primeira vez tentaram dar para Jesus como que um anestésico, algo para aliviar a dor. Ele rejeitou. Ele experimentaria ali a dor total. Ele passaria se necessário para a nossa salvação. Não parcialmente, mas totalmente. Marcos diz isso. Ele rejeitou aquilo que havia sido ali oferecido para ele para aliviar a dor. Mas agora, este vaso aqui cheio de vinagre na esponja, vinagre, agora não um anestésico para aliviar a dor, ele toma para que depois possa bradar triunfante: está consumado. Aquela outra esponja para sentir um certo alívio da dor. Mas não, ele vai até o fim. Pensando nos seus filhos, pensando na alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, pensando na glória e, acima de tudo, se submetendo à vontade do seu Pai. Ele sofre, ele se identificando com a nossa dor, diz: tenho sede. Mesmo sendo o Criador dos mares, como diz certa música, mesmo sendo o Senhor de todas as águas, agora ele diz aqui: tenho sede. Ele se coloca nessa situação. Nós vemos aqui o Deus homem, Jesus Cristo, sofrendo no seu corpo angústias terríveis, acompanhadas de uma angústia ainda maior, que era a angústia da alma, do espírito, do coração. Tenho sede. E ele sentiu sede para que pudesse, então, saciar a nossa sede. Porque nós nos chegamos a Deus e dizemos: Deus, eu tenho sede de Ti, eu tenho sede do Teu amor. Veja, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo, verso 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O próprio Senhor Jesus convida agora os homens para que possam saciar a sua sede nele mesmo, não no pecado. João capítulo 7 diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vejam, irmãos, ele teve sede para saciar a nossa sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Parece que falta alguma coisa no seu coração? Parece que falta alguma coisa na sua vida? Quando nós temos sede,
Não uma sede assim leve, quando nós estamos realmente sedentos, quando nós realmente precisamos de um copo de água, quando nós tomamos aquela água, satisfaz, tranquiliza, alivia. Mas nós tomamos água, tomamos um suco, quando temos sede. Ninguém vai no esgoto saciar a sede. Mas pastor, que comparação é essa? Quando nós temos essa sede, quando nós queremos sentido para a vida, quando nós precisamos amar e também sermos amados, porque isso é uma necessidade natural, muitas vezes nós recorremos a quê? Ao pecado. Se alguém tem sede, se há falta no nosso coração, vamos para Cristo. Porque Ele se identificou com a nossa sede. E agora, sendo nosso Salvador, Senhor dos céus e da terra, Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Da mesma forma que Ele disse nos dias do seu ministério, Ele nos convida hoje também. Vamos para o Senhor Jesus saciar a sede da nossa alma. Portanto, quando Ele diz tenho sede, identificando com a humanidade, e Ele é o nosso Salvador que corresponde. Ele é eterno, Ele é Deus, por isso que Ele suporta a ira de Deus, o Pai. E Ele é homem, porque assim de fato Ele pode ser o nosso substituto. Ele precisava ser Deus e homem para ser o nosso Salvador. Se identificando, então se encarnando, sendo homem, Ele diz, tenho sede. Não é interessante isso? Eu tenho fome. Tenho sede, estou cansado, estou dormindo, disse o evangelista que ele dormia. Ali nas limitações humanas naturais, precisando de repouso, precisando de alimento. Ele se encarna verdadeiramente. Mas quando ele toma aquele vinagre, porque a pessoa crucificada, além dela ter ali as cãibras, né? Além de estar suspensa e respirando mal, ela começava já a não conseguir falar. Tanto que depois ele fala alguma coisa e as pessoas não conseguem entender exatamente o que ele está falando, por causa da sua respiração ali ofegante. E a pessoa começa a secar literalmente, por causa de tanto esforço, por causa do corpo. Começa a secar a garganta. Então ele toma o vinagre, mas para declarar, está consumado. O que está consumado? A nossa salvação, irmãos. Ele não fez 50%, eu faço os outros 50%, não. Está consumado, está conquistado. Ele fez tudo por nós, a nossa salvação é segura. Mas eu não tenho que fazer nada por ele, no sentido de gratidão. Não para conquistar o céu, não para conquistar a salvação, mas porque Deus nos conquistou na cruz. Porque Ele disse, está consumado, receba isso na sua alma. A nossa salvação foi garantida, a nossa salvação é segura, plena. Ele disse, está consumado. Ele não disse para ele mesmo, ele disse para a nossa segurança. Não fique aí cheio de dúvidas. Jesus disse para os discípulos, por que sobem dúvidas no vosso coração? Pare de ficar duvidando. Está consumado. Ele cumpriu a lei em nosso lugar e ele sofreu a culpa em nosso lugar. Falta alguma coisa? Não, está consumado. Você vai entregar dízimo na igreja? Amém, isso é um ato de fidelidade. Está cooperando com a obra. Agora não pense que dar dízimo é ganhar o favor de Deus. Não pense que entregar dízimo Deus vai ficar a seu favor por causa disso. É um ato de gratidão, de fidelidade.
como qualquer outro ato. Eu cito o dízimo porque é a ênfase da igreja evangélica hoje. Vamos com calma. Vamos olhar para a cruz, não para as nossas obras. Sabe por quê? O que são as nossas obras diante de um Deus santo? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras. Está consumado. O homem ali com apenas 33 anos, que nasceu em Belém da Judéia, depois foi para o Egito fugindo da ira de Herodes. Cresceu em Nazaré, na Galileia. Cumpriu seu ministério, que começou com cerca de 30 anos. Curando, ensinando, sendo atacado, sendo humilhado. E agora vai para a cruz e paga a nossa dívida. Dívida, meu irmão, cancelada. Se você colocar a fé no Senhor Jesus de verdade, se você crer de todo o coração em Cristo, se você realmente aceitar, confessar a Jesus e invocar a Jesus como Senhor, está consumado. Ele fez tudo por nós. Se partíssemos hoje, supondo, né? E no céu alguém, um anjo nos dissesse assim: por que você entraria aqui no paraíso? Qual seria a sua resposta? Este é o tipo de pergunta que só existe uma resposta possível, não duas, três, não. Uma. Nós entramos no céu por causa de Cristo. Está consumado. O que significa estar consumado? É a plenitude. A nossa salvação, ele completou. Sabe quando você completa algum trabalho? Ele completou. Ele consumou. Ele disse isso para nossa segurança. Ele disse isso para que os crentes saibam que são salvos pelo sangue de Jesus. Está consumado. Que consolo para o nosso coração. Que alívio para os pecadores. Saber que o Senhor Jesus realmente é o nosso substituto. Ele disse: tenho sede. Ele sofreu plenamente a nossa humanidade ali na cruz. E ele cumpriu totalmente a nossa salvação, dizendo: está consumado. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor pela nossa gloriosa salvação em Cristo Jesus. Louve o Senhor, exalte o Senhor, porque Ele consumou, Ele conquistou, Ele garantiu a nossa salvação. Vamos cantar louvando a este Deus maravilhoso. O hino 268.
Ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Meus irmãos, observem. Ficou por ti cumprido. O resgate não se torna assim possível. Ele se tornou ali cumprido, garantido, consumado na cruz. A última palavra, a sétima, uma palavra de segurança. Nós vimos a primeira declaração, a súplica do intercessor, a salvação do amigo, aquele homem que estava ao lado dele, o socorro do filho, Jesus assistindo ali Maria, João, a solidão do amaldiçoado, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento do cordeiro, quando ele disse, tenho sede. A satisfação da justiça, quando o Senhor afirmou, está consumado. E agora a segurança do filho. Uma declaração de segurança, Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lembra que eu falei sobre o Pai? Versículo 34, Pai, perdoa-lhes. E agora 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo no sofrimento, ele olha para o céu e diz, Pai. A paternidade de Deus é uma doutrina muito maravilhosa. É uma doutrina que toca o nosso coração. Deus é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Pai, perdoa-lhes. E até no Getsêmani, quando ele estava sofrendo lá terrivelmente também, quando ele afirma que a sua alma está angustiada até a morte, tendo ali um excesso de aflição. Marcos capítulo 14. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Profundamente triste e aflito. Mas aí no verso 36 ele diz, Abba, Pai.
Essa palavrinha Abba é uma palavra com muita doçura, que as criancinhas usavam nos seus lares para se dirigirem aos seus pais. Uma palavra de muita intimidade, muita comunhão. Mesmo no sofrimento ali do Getsêmani, Jesus diz, Pai. Mesmo na cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha a segurança dele. Entregando agora neste momento final, o último sopro dele para o Pai. Aquele que viveu toda a sua vida debaixo da vontade do Pai, se entregando ao Pai. Agora também na morte, ele diz, Pai, nas tuas mãos, olha esta imagem, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meu irmão, ore assim também. Primeiro dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego toda a minha vida. Pai, nas tuas mãos entrego a minha família. Pai, nas tuas mãos entrego o meu país. E quando chegar o dia em que nós estivermos ali já passando deste mundo para a glória celestial, que nós possamos dizer também, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu falei de Estevão antes, que ele pediu, Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado, mesmo sendo apedrejado lá. Mas ele teve uma visão da glória, ele viu o Senhor Jesus em pé, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E depois ele diz o seguinte, Senhor, recebe o meu espírito. Que segurança. Depois de falar isso, expirou. Vejam, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Isso já aconteceu algumas vezes no ministério. Logo depois de eu visitar a pessoa, ela entregar a vida para Deus, expirou. Alguém pode dizer, mas que é isso, pastor? A visita matou a pessoa? Não, não é isso que matou a pessoa. É porque Deus recebeu. Não é porque ela ficou muito emocionada, teve um ataque ali do coração e morreu, não. Ela entregou a vida para o Senhor Jesus. Isso aconteceu uma vez, inclusive no hospital, a pessoa estava com um câncer terrível, já não estava falando mais direito, mas falou amém, depois da oração, lá perto do INCOR. No dia seguinte, faleceu. Deus tomou para si. O que é dito lá sobre Enoque já não era. Deus o tomou para si. Agora, logo depois que Jesus fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o Pai o toma deste mundo. Dito isto, expirou. Que segurança que nós temos do Filho. Apesar de todo o cenário assim, carregado de dor, de angústia, de insultos, todo esse cenário de trevas, eu diria, porque teve escuridão aqui, né? Diz o versículo 44, já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, toda a terra até a hora nona. Teve terremoto, um monte de coisa aconteceu. Mas nestas palavras nós temos uma solenidade, uma segurança. É como se terminasse o filme, a cena, com uma frase, ao som de um piano, assim, bem calmo, sem barulho, sem nada. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Isso é a morte para o crente. O livro de Apocalipse diz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim,
para que descansem, as suas obras os acompanham. Veja a segurança do filho. Depois daqui, diz a Bíblia que ele se apresentou diante do Pai no tabernáculo celestial. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E no dia da sua traição, quinta-feira à noite, ele consolando os seus discípulos, ele disse: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu amado irmão e amigo, entregue toda a sua vida a Deus. Entregue cada dia para Deus. Entregue o seu último dia. Entregue o seu último suspiro, como é o caso aqui, para o Senhor. E Ele irá nos receber no céu. Ele irá nos receber na glória, nos seus braços. Ali a morada feliz. Que segurança nós temos em Jesus. Que segurança nós temos de olhar para o céu e dizer: Pai. Se quisermos, Abba, Pai. Tudo te é possível. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. No mesmo dia estava lá com aquele crucificado ladrão, arrependido agora. Aquele malfeitor estava agora nos braços do Salvador, estava com o Salvador no céu. E nós também estaremos com ele para sempre. Portanto, não fique apenas diante da cruz, mas olhe para além da cruz. Eis que Hebreus nos diz que ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Há muito mais preparado para nós, irmãos. Nós temos apenas os primeiros frutos da glória. Por isso que diz as primícias. Nós temos apenas um gostinho, vamos dizer assim. Deus nos tem preparado muito mais, louvado seja o seu nome. E quando nós partimos deste mundo, desta vida, para habitarmos com Deus, ali nós diremos: aqui realmente, finalmente, é a minha casa. Agora eu me sinto em casa. Agora este lugar é o meu lar. Como disse Paulo, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Louvado seja Deus. Vamos cantar, meus irmãos, sobre o céu. O hino 194. Com Jesus a morada feliz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou.
Se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o amor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Vamos orar, meus irmãos. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Como diz a tua palavra, por tão grandiosa salvação. Obrigado, Pai, por essa doutrina maravilhosa da cruz. Obrigado porque o Senhor nos amou com amor eterno. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado porque o Cordeiro foi para os seus algozes. O Cordeiro permaneceu ali mudo, Senhor Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje nós somos o povo do Senhor. Hoje nós somos teus filhos e temos a segurança de erguer os olhos e dizer e invocar: Pai, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Recebe a nossa gratidão por tua salvação. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Pai, pela paz. Obrigado pela esperança da vida eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos preparou um lugar para estarmos eternamente com o Senhor. Morada feliz. Ali onde não há pranto, choro, dor, morte, as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo ali naquele lugar. Aumenta, Senhor, a nossa segurança. Aumenta, Senhor, a nossa confiança. Que Jesus receba toda a honra, glória e louvor. Toda a glória, toda a honra ao teu santo nome. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que a transmissão tenha sido boa. Algumas vezes mostrava aqui que estava reconectando, mas espero que os irmãos aí tenham recebido a mensagem da palavra de Deus, refletido sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Vou salvar o vídeo, colocar no grupo da Vila Nilo, também no YouTube da igreja. Se alguém perdeu alguma parte, se a conexão não ficou boa, pode acompanhar lá novamente. Que Deus te dê um dia muito abençoado, muito feliz na presença dele. Que você tenha essa segurança da sua salvação e da companhia do nosso Senhor. Feliz Páscoa a todos. Que os nossos olhos, que os nossos pensamentos se voltem para Cristo.
Que Deus abençoe cada irmão, cada família que esteve aqui assistindo, acompanhando os hinos, louvando a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deus abençoe a todos.